Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a negociação de Rodrigo Muniz ao Fulham e que lição ela deixa para o futebol brasileiro, né? Acho que é uma lição que muita gente já pratica muito bem, mas acho que muitos clubes teriam que ter mais atenção a isso, né? Que é sobre talentos que você acha na categoria de base que podem render tanto em campo como em boas negociações, como é o caso do Rodrigo Muniz, que entrou em campo algumas vezes nessa temporada e foi bem, né? Conseguiu marcar bons gols, teve ótimas atuações. O Fulham se interessou, o time da segunda divisão da Inglaterra, né, que esteve na Premier League na última temporada, e o contratou por 8 milhões de euros. Né? Um valor baixo para padrões europeus, mas aqui para o Brasil é algo maravilhoso. Para se ter uma ideia, esse dinheiro é 49 milhões de reais para o Flamengo, que é uma grana alta, assim, paga pelo menos que 2 meses de salário, da folha salarial do clube, né, até um pouco mais, o que é algo importante. E a gente também tem o fato de que o Flamengo fez uma negociação inteligente, porque 25% dos direitos permanece com o clube carioca, ou seja, na próxima vez que vender o Rodrigo Muniz, 25% do valor vai ser dado ao Flamengo. Por isso, se ele explodir, tipo assim, vira um cara lá, nível Mbappé, né, de jogador, eu não acredito que vai acontecer, mas se ele vira um super jogador lá na Inglaterra e é vendido por 100 milhões de euros, que o Pep Guardiola quer mais um atacante desesperadamente para ganhar Champions, né? O Flamengo vai ganhar 25 milhões de euros nessa negociação, entende? Seria uma grana incrível. Óbvio que isso é muito difícil de acontecer, mas é uma negociação muito boa, né? E eu acredito que o Rodrigo Muniz é um bom símbolo de como as categorias de base podem ser importantes para os clubes, não só vendendo jogadores, trazendo jogadores que vão valer fortunas depois por serem jovens e terem um futuro promissor, mas como também para aproveitar seu talento no time principal. Porque muitas vezes a alternativa e a resposta de muitos problemas para vários clubes é: vou sair contratando até achar o jogador correto. Essa é uma metodologia que a gente vê no Corinthians. O Corinthians quase não tem ninguém da base. É basicamente um time formado por jogadores mais experientes e não há espaço para os jogadores mais jovens, basicamente. Eu vejo muito pouco disso no Corinthians, né? O Palmeiras, por exemplo, tem o Patrick de Paula, tem o Gabriel Veron, tem o Gabriel Menino, que são bons jogadores que foram de base. O Fluminense é um grande exemplo. Teve o João Pedro há um tempo atrás, que foi para o Watford, na Inglaterra. Teve agora o Kaique, que vai para o Manchester City. Tem vários jogadores sendo revelados, né? E esses times que revelam bons jogadores de base tem tendência a substituir jogadores assim de qualidade sem ter que gastar muito dinheiro, porque esses clubes, né, eles têm essa qualidade de buscar talentos, né, olheiros para buscar jogadores jovens e transformá-los em craques no futuro, porque isso é algo que a gente tem que entender sobre o esporte. Ele sempre se renova, sempre vai ter novos jogadores, sempre vai ter novos talentos e cabe aos olheiros procurarem, né? E eu acho que clubes assim que às vezes vão para Libertadores, né? Por exemplo, um time que vai para Libertadores pela primeira vez em muito tempo, né? Vamos usar um exemplo mais europeu, né? Acho que fica melhor. O West Ham vai para a Europa League, vai ganhar uma bolada, vai ganhar ali pelo menos uns 50 milhões de euros em questões de premiação. O que eu faço com esse dinheiro, né? Por exemplo, supondo que o Atlético Goianiense vai para a Libertadores, estou dizendo que isso vai acontecer. O Fortaleza, por exemplo, Fortaleza pode ir para a Libertadores. O que ele faz com o dinheiro de premiação da Libertadores? Ele vai investir em novos jogadores ou vai investir em olheiros? Porque assim, a longo prazo é algo que eu acho que eu considero muito benéfico, porque você consegue descobrir muitos talentos que podem te ajudar no futuro em questões de nível técnico e que podem gerar muita grana depois quando vendem esses jogadores, entende? Para o futebol brasileiro, eu acredito que os clubes tinham que focar cada vez mais em base, né? O Cruzeiro, por exemplo, está numa situação muito complicada. Sai contratando jogadores assim, e com o dinheiro que tem, são jogadores bem medianos para baixo, não é a solução. Talvez a solução seja dar espaço aos mais jovens, usar o dinheiro de venda de algum jogador ou que você iria contratar para olheiros tentarem buscar novos talentos, entende? Talvez a melhor opção é renovar o time, né? Por isso que eu acho times em crise, times que estão com problemas para conseguir se reforçar, tem que olhar para esse outro lado da moeda, porque o Flamengo tem sido muito bem utilizado nesse sistema assim, de você já ter um bom time, mas saber aproveitar o que você tem dentro de casa, o que você tem de base. E o Rodrigo Muniz foi isso. Eles deram oportunidade a ele quando os principais ou estavam lesionados, suspensos ou em suas lesões respectivas, e ele soube aproveitar esse tempo muito bem. Então, assim, acredito que os clubes têm que olhar para esse tipo de negociação, como várias que já aconteceram aqui, com mais carinho para a base, porque a base, às vezes, é a resposta para muitos problemas. Um bom exemplo é o Chelsea. O Chelsea é um time que menosprezou o Cobham por muito tempo. Poucas vezes jogadores receberam oportunidade, sempre emprestados até o finito. Então, assim, era um time que tinha boas qualidades individuais, assim, tinha um time titular forte, mas a base quase nunca recebendo oportunidades.
Aí o Lampard, né, é óbvio que o Sarri chegou a usar o Hudson-Odoi um tempo, tudo isso, e o Ruben Loftus-Cheek, mas o Lampard quando chega, ele tá proibido de contratar, mas ele vai lá e aposta na base, porque tem técnicos que não teriam apostado, teriam apostado nos jogadores experientes que tinha. Ele abriu mão do Davi Luiz para usar jogadores mais jovens, seja o Christensen, seja o Fiaco Tomori, né, que acabou indo pro Milan, mas o fato é, só o fato dele ter usado esses jogadores de base, alguns deles vingaram no time titular, como Mason Mount, Reece James, né, esses são as certezas. Alguns deles até chegaram a jogar bem, mas eles não vão ficar porque não estão nos planos. Mas, por exemplo, o Abraham hoje vale 40 milhões de euros. Se o Lampard não tivesse dado chance a ele, ninguém considerava muito o Abraham. Então, assim, se não tivesse dado chance a ele, poxa, quanto ele valeria? Saiu por menos de 5 milhões, ou seja, eles valorizaram muito seus produtos. O Barcelona não estava com problemas para contratar financeiros, usou vários jogadores de base, o Trincão e o Pedri. O Pedri, antes dessa última temporada, valia menos de 10 milhões. Hoje é um jogador que vale mais de 9 dígitos, 100 milhões de euros. Então, assim, é importante ficar de olho na base, nem todos vão vingar, mas aqueles que vingam podem trazer grandes resultados para os clubes e se conseguirem isso, podem atrair atenções de clubes europeus que vão colocar rios de dinheiro, né? O Vinícius Júnior foi isso, o Rodrigo foi isso, entende? Eu acho que os clubes têm cada vez mais olhar a base. Eu acho que vários clubes grandes no Brasil têm menosprezado bastante o potencial eles têm. Eu acho que principalmente os clubes pequenos e talvez mesmo assim os clubes com mais dificuldades deviam cada vez ficar mais atenção nisso em vez de buscar alguns reforços que talvez não tenham tanta necessidade e não vão agregar tanto. Gente, para esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.